Ok, pessoal, mais uma vez então aqui, aproveitando esse espaço e toda essa situação que nós estamos vivendo e falar um pouquinho sobre esses organismos, né, esses vírus. Tá? Estou chamando de organismo, a gente sabe que boa parte da ciência não os consideram como seres vivos, mas eu quero aproveitar para a gente pensar numa situação. Se eles nem são considerados seres vivos, né? Porque algumas características que não se encaixam como características de seres vivos, mas tem outras sim que se encaixam. Se são partículas especiais, né? Partículas especiais de vida, por exemplo, e fazem todo esse estrago, né? Que a gente sabe que está acontecendo aí. Então você imagine se ele tivesse todas as condições de seres vivos, né? O que não poderia acontecer? Sabemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, precisam da maquinaria da célula para realizar as suas atividades, né? Sabemos que no caso do coronavírus, ele é um vírus de RNA, são características dos vírus, eles têm moléculas de DNA ou RNA, no caso deles, RNA. Uma outra característica que chama a atenção é que eles são vírus encapsulados, né? Ou seja, vírus que tem lá uma cápsula, um envelope por sobre a sua estrutura de proteína, né? Protegendo o seu material genético. Então tudo isso facilita na questão para eles terem a sua disseminação e dificulta no nosso caso, né, para a gente combatê-los, porque vírus de RNA, vírus que tem aí esse envelope, são muito mais difíceis de serem combatidos, tá? Então a gente vai aproveitar esse momento para, ora, se sabemos agora já como é a sua transmissão, sabemos como a gente pode tentar aí fazer o máximo para não ter contato com eles, vamos aproveitar o momento desse isolamento social, pensar na coletividade, porque se a gente não agir como sociedade realmente que somos, nós sabemos que na sociedade cada grupo desempenha determinadas funções, né? E a gente tem que pensar no bem-estar dessa sociedade, tá? Então, muito cuidado, muita atenção, informação é tudo. O professor William está aqui também, vai dar algumas dicas relacionadas ao vírus, né? Aos vírus. Valeu, professor Wendel. Estamos aqui, ó, com álcool em gel, nada. Passamos aqui, ó, professor Wendel, certo? Pelo seguinte fato, gente, ó, na medida que você tenha, se tivesse, tá, gente, o vírus aqui, como o professor Wendel falou, né? Esse vírus aqui é um vírus encapsulado, ó, a cápsula é lipoproteica, certo? Então, o que é que vai ocorrer? O vírus presente aqui, o álcool vai desmanchar isso aqui. Agora, lembre-se, gente, se você está em casa, se você tem condições, o detergente, o sabão, gente, com álcool faz o mesmo efeito, tá certo? Lembre-se aquela historiazinha, você comeu uma coisa bem graxenta, muito oleosa, deixou para lavar o prato depois, como você vai lavar só com água, fica endurecido, não fica? Então você bota o quê? Detergente. Então o detergente vai emulsificar, causar uma emulsificação. Então o vírus vai perder isso. Na medida que o vírus perde isso, lembre-se, para o vírus adentrar em nossa célula, ele tem que primeiramente se acoplar. Então ele se acopla por isso aqui, ó. Então nossas células, gente, existem receptores, ó, para os vírus. Existe. Então o que é que vai ocorrer? O vírus adentrou, vai se acoplar às células do trato respiratório, tá certo? E vai jogar seu material genético, como o professor Wendel falou, que é o RNA, que no final das contas, tá certo? O DNA vai se replicar em novas moléculas de RNA e, consequentemente, em novos vírus. William, lembrando uma situação que os vírus, eles podem ficar assim no ambiente, claro, vai ter uma variação, mas um tempo bem extenso, porque eles se transformam em partículas, né? Eles são partículas, tanto que a gente denomina como vírus quando ele está fora de uma célula, né? Então ele vai ficar aí no ambiente bastante tempo e a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Porque a partir do momento que ele tiver contato com as células, ele entra em atividade. Então daí a importância assim dessa manutenção da gente ter com a higiene, tá?
e que isso se prolongue, que fique realmente, porque nós sabemos não só com relação a vírus, mas diversas outras doenças que são veiculadas através das nossas mãos, tá? Que isso realmente torne-se um hábito de higiene, um hábito de vida realmente, para que a gente possa ter sim melhores condições aí daqui para frente. Exato. Então, se acoplando, material genético dentro vai se replicar. Outro detalhe, à medida em que não se tem... preste bem atenção. William, o professor Wendel falou a questão da disseminação. Me diga uma coisa, esse vírus aqui, novo coronavírus, tá certo? Ele tem o poder, pessoal, de permanecer no ambiente para justamente, pessoal, causar a disseminação, a contaminação por mais tempo que alguns outros dos grupos da família do coronavírus. E talvez isso tenha vindo a partir de um processo, se é novo, se ele tinha uma família, se ele é novo, qual é o processo evolutivo que causa isso, professor? A mutação, né? E lembrando que no caso aí, por ele ser um vírus de RNA, esse processo de mutação torna-se mais fácil para acontecer. Então, essa dificuldade que a gente tem, como a gente já viu, por exemplo, com relação à gripe aviária, a própria H1N1, né, que foram vírus que sofreram mutação e estavam em animais e conseguiu passar, no caso, para mamíferos como nós, né? E quando isso acontece, o impacto é muito grande, é muito forte. E até haver, como eu estava mostrando, a gente mostrou em dinâmica populacional, né? Aquele gráfico que a gente tem do crescimento exponencial, geralmente é isso que vai acontecer. Eles vão crescer exponencialmente porque já passou pela fase de adaptação e aí vai ter um crescimento extremamente rápido. Então fica muito difícil para o nosso combate, né? Exatamente. Então o processo da mutação vai criar novos genes, nesse caso aqui, por vírus, e nova característica. Então entrou o vírus, o nosso organismo não tem um sistema imunológico para isso. Então daqui que vem a se adquirir, vai demorar, tá certo? Por isso que ele está causando, isso que ele falou, esse estrago todo, tá certo? Então, o que vale são as formas de prevenção, certo? E diante desse fato, pessoal, que é uma pandemia, uma coisa globalizada, não é nada de panda não, gente, é uma coisa globalizada, certo? Todos os continentes, a maioria dos países, grande número de casos, tá certo? É diferente de uma epidemia, certo? E endemia, que são casos já sempre esperados em uma determinada região, como é o caso, no nosso caso, a malária na região norte, beleza? Tá certo? E, gente, fechando isso aqui, a gente quer chamar aqui uma participação especial para o professor Everton, tá certo? Geografia, tá certo? Ele vai dar uma participação em cima disso aqui, de tudo que está ocorrendo. E qual é o cumprimento, professor? Boa tarde, vou lá, galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Tá, o cumprimento agora, a recomendação, professor Wendel, William, WW CPC Cursos. Gente, só dar uma dica rápida, né? Se já não bastasse a questão, né, de saúde pública, que nós sabemos as nossas dificuldades, a nível do Brasil principalmente, né, se a gente for focalizado no Rio Grande do Norte, a gente tem uma grande dificuldade. Se já não bastasse isso, a gente precisa analisar esse vírus através de uma outra ótica, que é uma ótica talvez bem importante aí no cenário global, que é justamente isso aqui, ó. É um vírus que atinge principalmente pessoas do grupo da faixa de idosos. E isso, gente, vai se refletir diretamente na questão da Europa, tá? Lembrem-se, países europeus têm uma pirâmide etária inversa da pirâmide etária dos países mais pobres. Então você tem uma taxa de natalidade muito baixa e uma taxa de pessoas que vivem num nível de expectativa de vida bem alto. Só que aí o que é que acontece? Como a taxa de natalidade está baixa e o número de idosos estão morrendo numa escala muito maior, e aí a gente vai ter um reflexo direto na pirâmide etária das próximas gerações, que vai afetar diretamente na questão econômica desses países. Trazendo para a questão econômica, vale salientar que esses 15 dias que nós estamos aí em quase todo o Brasil sendo recomendado que nós fiquemos em casa, por isso que essas gravações de aulas aqui, para vocês se mantenham ativos. Porém, esses 15 dias conseguem afetar as pessoas de forma diferente.
aquele que tem uma condição socioeconômica melhor, ele vai conseguir passar até certo ponto. Mas imagine aquele camarada que depende da rua, depende do comércio informal para sobreviver, precisa daquele dinheiro, de ganhar aquele dinheiro hoje para pagar uma dívida de ontem, como dizem no popular, para pagar a janta de ontem. Então assim, esse vai sentir muito mais e não vai suportar muito tempo. Olha o que eu estou dizendo. Percebam que nas últimas semanas as bolsas de valores têm sofrido revés assim nunca imaginado nos últimos 100 anos pelo menos, tá? É um cenário muito parecido com a crise de 1929, né? E aí a gente vai precisar de uma solução muito parecida, né, professores? Que é a questão da intervenção do Estado na economia para tentar segurar, e aí não vai segurar os pequenos, ele tem que segurar os grandes para que esses grandes possam ir segurando em cadeia todo o processo. Mas veja, pessoal, além da saúde, da retirada de vidas, esse aspecto é muito importante, que ele vai afetar diretamente em toda a economia. E aí eu posso dar uma dica de estudo para vocês. Pesquisa aí, ó, a economia globalizada, a aldeia global, e aí dentro do seu estudo vocês vão perceber que a globalização com o avanço da internet permitiu a diminuição das fronteiras. Isso é ótimo, porque a gente está próximo de todo mundo. E é ruim, porque a gente está próximo de todo mundo. E aí traz doenças, atravessa fronteiras e vai nesse viés aí muito perigoso. Outra velocidade imensa. Outra, como é um vírus novo, uma mutação nova, então não se tem prevenção por meio de vacina. Não existe. A vacina, pessoal, é quando já se conhece todo o vírus, tá certo? A vacina, se conhece já esse vírus, é RNA, tá certo? A vacina, ela tem que ser construída, ela tem que ser colocada na população, tem que ver os efeitos colaterais, então isso vai demorar um certo tempo. Por isso, gente, a palavra-chave é se prevenir de outras formas. E como ele falou aqui, a questão de migrações, palavra-chave que está sendo hoje em dia muito utilizada na prevenção, além de lavar sempre as mãos, é o isolamento. Isolamento, gente. Ei, tem que permanecer, tá aí esses 15 dias, gente. Ei, evita nada de praia, nada de shopping, gente. Shopping aí gera muita gente, o fluxo é muito grande, a ventilação baixíssima. Então evita, gente, vamos evitar. E aproveita para estudar, porque quanto mais informação a gente tiver, mais educação nós tivermos, melhor para que a gente possa conter aí toda essa onda, né? E aí, ó, tal importância do estudo, a gente está vendo os pesquisadores o que estão fazendo, os nossos cientistas aí, que infelizmente está tendo pouco apoio, né? Então, a gente sabe da importância desses caras, a gente sabe o que eles estão fazendo. Por exemplo, os caras estão conseguindo, já conseguiram lá, ver a questão genética. Então a vacina será muito mais eficiente, né? Por quê? Porque ela vai diretamente no ponto. E é isso que esses caras estão fazendo. Então vamos estudar para que a gente possa ter essa contribuição cada vez maior. E aí, só para a gente fechar esse momento de dicas, que são dicas importantes dentro do processo. E aí você tem rapidinho aqui, produção, olha aí. Pronto, então dentro do processo, não é um problema técnico aqui, mas só para a gente fechar, preste atenção aqui. É muito importante tomar essas medidas de prevenção em casa, mas muito importante seguir. Até então o Enem está mantido, então foca no Enem, estuda, faça uma lista de exercícios. Eu vou deixar 3 dicas importantes para vocês aqui. Estudar sobre o sistema neoliberal, se privatizar tudo é solução, porque nós estamos tendo problema com situações privadas hoje em dia, tá? Principalmente no combate a essa situação do vírus. Segundo, globalização em cadeia, através dos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços. E o terceiro, impactos econômicos, sobretudo para países subdesenvolvidos ou país que tem uma desigualdade melhor. Então, verifique esses 3 pontos aí, estuda, você vai ter muito tempo para estar dentro desse contexto. Obrigado a participação aí, professor Everton, tá certo? Professor Wendel aí, tá certo? Tem essas dicas aí, tá certo? Questão de vacina. Ei, com certeza no Enem vai ter questões referentes a isso, é óbvio, tá certo? Então, estuda, galera. Valeu, se cuide, até a próxima.